Meu Deus, não fazem isso. Muito boa tarde, com muito amor no coração a todos. Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do nosso partido, UNITA, Doutora Arlete Chimbinda. Excelentíssima Senhora Presidente da Liga da Mulher Angolana, Doutora Cesaltina, ou seja, Antonieta Cesaltina Fragoso Kulanda, sei que está correto. Excelências, senhoras vice-presidentes da Liga da Mulher Angolana para a área política sociocultural da Lima, doutora Alice Sapalalo Chivemba. Para a área administrativa, financeira e patrimonial da Lima, doutora Isabel Florete Barros. Membros do Comitê Nacional da Lima, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. A tarefa não será fácil, pelo facto de ser o último, depois de uma preleção tão brilhante da nossa vice-presidente e da Laura Macedo. Sei que a tarefa para mim vai se tornar muito mais complicada, mas a Cábula vai nos ajudar. Obrigado. Permitam-me iniciar com a minha dissertação a essa mesa redonda, sublinhando a sua importância na conjuntura atual do ordenamento jurídico angolano. O tema que me foi distribuído é a defesa da cidadania em momentos de crise. Ora, esse debate sobre a defesa da cidadania em momentos de crise sobrepuja os marcos das doutrinas políticas, visto que a cidadania é a condição da pessoa ser reconhecida como membro do Estado, com direitos e deveres civis, políticos e sociais, ou seja, é a qualidade de ter direitos e responsabilidades dentro de uma sociedade ou uma comunidade. A cidadania, de acordo com o filósofo Aristóteles, implica que os direitos e deveres estão interligados. O respeito, o cumprimento de ambos contribuem para uma sociedade mais equilibrada. Exerce a cidadania, ou seja, exercer a cidadania é ter a consciência de seus direitos e organizações e lutar para que sejam colocados na prática. Como é do domínio de todos, Angola é uma república soberana, independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, solidária, de paz, igualdade e progresso social, em concordância com o conteúdo do artigo número 1 da Constituição da República de Angola. A República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo democrático e de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. Eu vou repetir aqui: representativa e participativa. A representativa é a que é exercida pelos nossos deputados.
onde nós escolhemos os deputados e eles estão lá a nos representar. E participativa é aquela que passa pelo exercício da cidadania de cada um de nós. A República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura respeito e garantia da sua efetivação pelos poderes legislativos, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas, em valimento do plasmado no artigo número 2 da Constituição da República de Angola. Excelências, a defesa da cidadania em momentos de crise exige um profundo raciocínio da responsabilidade e sensibilidade de cada direção ou dirigente, que ter porque ela envolve a garantia ao respeito pelos direitos humanos, promover a inclusão social e fortalecer as instituições estatais para responder eficazmente às necessidades da população, ou seja, das comunidades. Esse exercício inclui medidas como o fortalecimento da proteção social, o combate à pobreza e a garantia do acesso aos serviços básicos, o que tem sido exíguo no nosso ordenamento jurídico. O momento de crise também proporciona oportunidades para aqueles que nele vivem ou enfrentam, como, por exemplo, no contexto da revolução levada a cabo pela UNITA, que durou várias décadas, com tanto sacrifício consentido, porém, tinha um foco, que era a conquista da justiça social, a democratização da Angola e a conquista das liberdades, que ao longo dos anos a UNITA definiu-se como uma realidade social e política que tem na dignidade da pessoa, do homem angolano, a razão e o fim da sua ação, que hoje, felizmente, encontram-se plasmados na Constituição da República de Angola, graças ao esforço titânico envidado pela direção da UNITA. Porém, a sua aplicabilidade tem sido difícil. Tem sido difícil por quê? Porque registram-se violações constantes. Os que aprovam a Constituição a violam de forma muito flagrante e de forma muito recorrente. Porém, os movimentos vividos de grandes crises na Revolução, ou seja, na luta prolongada, ou ainda do Oquendangon, serviu para inspiração, escopo de criatividade, modernização e alcance do pluralismo democrático no ordenamento jurídico angolano, porque aos 31 de maio de 1991 culminou com o cessar-fogo entre o governo angolano e a União Nacional para a Independência Total de Angola. Ora, esta reflexão constitui uma grande ferramenta e muito importante para podermos perceber as circunstâncias teleológicas de grandes crises que tornaram-se em grandes oportunidades. Nós fazemos parte da juventude sacrificada, mas não perdida. Por isso estamos aqui neste momento a falar. Por esta razão, o líder da Revolução Angolana, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, que fundou e dirigiu durante várias décadas a UNITA, uma instituição política
que pela primeira vez na história do mundo foi sancionada pelas Nações Unidas, mesmo não fazendo parte dessa instituição. Que injustiça! Essa situação, pese embora tenha criado nocividades e muitos prejuízos ao partido e aos seus dirigentes, deve ser motivo de reflexão profunda para tirarmos lições e observarmos para a nossa UNITA com respeito e concluirmos que realmente é uma grande marca que só pode ser comparada com a Coca-Cola que é consumida em todo o mundo. Daí o Dr. Savimbi enunciar o princípio secular, segundo o qual, nas dificuldades, contar essencialmente com a sua capacidade de corresponder aos fenômenos mundiais e o sentido visionário aliado ao comprometimento com a pátria angolana, fez das grandes crises grandes oportunidades. Assim sendo, criou infraestruturas administrativas, escolares, aeroportuários, indústrias de roupa, oficinas de reparação de armamento, serviços de saúde, serviço de água e luz, de imigração, estrangeiro, embaixadas. Estão aqui os mais velhos mulatos que desempenharam um papel extremamente importante na diplomacia da UNITA, que fez com que tudo mudasse. Campos agrícolas, oficinas gerais, transportes públicos, mesmo naquele contexto difícil, chegando a controlar 75% do território angolano, apoiando-se sempre em fundamentos que nortearam a criação da UNITA, a dignidade da pessoa humana e os direitos, liberdades que lhes são inerentes, o republicanismo, a democracia participativa e a supremacia da lei, da Constituição, como fundamentos para uma convivência pluralista na liberdade e igualdade de todos os angolanos protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem. A existência de uma administração pública autônoma a nível municipal, no quadro de um verdadeiro verdadeiro poder local e da concretização do princípio republicano da separação vertical dos poderes. A solidariedade territorial e social, a modernização da coesão social, bem como a igualdade de oportunidade para todos, no quadro de uma economia de mercado sustentável que hoje faz lei ou faz jus no nosso ordenamento jurídico angolano. Como todos devem saber, que a economia de mercado foi trazida pela UNITA para o ordenamento jurídico angolano. O protagonismo da sociedade civil, através da participação livre e direta dos cidadãos na vida pública, a paz, a soberania popular, o respeito universal dos direitos humanos e a titularidade da terra pelo povo. Nós encontramos aqui, na nossa Constituição da República de Angola, no artigo número 15, artigo 15, permitam-me fazer uma breve leitura. O artigo número 15, que tem como epígrafe terra, diz que a terra constitui propriedade originária do Estado. Pode ser transmitida para pessoas singulares ou coletivas, tendo em vista o seu racional e efetivo aproveitamento nos termos da Constituição e da lei. Não é isso que o povo quer. A terra é propriedade do povo.
Como se não bastasse, temos a lei número 9/4 de 9 de novembro, que no seu artigo número 5 diz que propriedade originária, a terra constitui propriedade originária do Estado integrado no seu domínio privado ou no seu domínio público. Isso é só para poder elucidar. Desta forma, eu passo agora para alguns conceitos. Conceito de defesa. A defesa é, como diz o próprio nome, é proteger ou resistir a uma agressão, ataque ou dano que pode ser um ataque individual ou uma ação organizada e tem aplicações em diversas áreas, como militar, jurídica, desportiva e pessoal. Portanto, defesa é opor-se a um perigo de danos ou ainda atitudes destinadas a repelir uma agressão ou ofensiva. Cidadania é o conjunto de direitos, e a doutora e senhora vice-presidente já foi muito profunda nisso, mas vou só fazer questão de sublinhar. É o conjunto de direitos e deveres que um indivíduo possui como membro de uma sociedade e lhe permite participar ativamente na vida política, social e econômica do seu país. É a condição de pertencer a um Estado e ter acesso aos direitos e deveres que lhe são conferidos. Ainda a cidadania, são vários conceitos, trago mais aqui algum. Pode ser entendida também como direito de ideias e poder expressá-las, poder votar em qualquer pessoa, sem constrangimento, para exercer plenamente os seus direitos civis e políticos sociais. Esse é o princípio, de acordo com Aristóteles. A cidadania pode ser dividida em três. Nós temos a cidadania civil, temos a cidadania política e a cidadania social. A cidadania civil é aquela que dá garantia de direito relativos à liberdade. No caso do ordenamento jurídico angolano, está previsto no capítulo 1, artigo número 22 e seguintes da Constituição da República de Angola, com a epígrafe Direitos e Deveres Fundamentais. A política é aquela que dá direitos à participação política dos cidadãos. Tem 3 minutos para concluir. Então, me ferrar o tempo. Ok. Previsto no artigo número 52 e seguintes da Constituição da República de Angola. A social é aquela que garante direitos relativos à dignidade da pessoa humana, e essa está plasmada no capítulo 2, primeira secção, com epígrafe Direitos e Liberdades Individuais e Coletivas. Está no artigo número 30 e seguintes da Constituição da República de Angola. Momento refere-se a um período de tempo curto e indeterminado ou a uma ocasião específica. A cidadania assenta em 3 pilares. O primeiro pilar da cidadania é o pensamento crítico. O segundo pilar da cidadania é o universal. E o terceiro pilar é a capacidade imaginativa. O pensamento crítico é a capacidade de analisar informações, objetivamente avaliar argumentos e raciocinar de forma lógica e refletir para formar, portanto, apreciações fundamentadas em vez de aceitar ideias superficialmente. Portanto,
quer questionar, buscar, evidenciar, considerar diferentes pontos de vista. Diferentes pontos de vista. A cidadania universal é a ideia de todo ser humano possuir direitos e deveres fundamentais, reconhecidos e aplicáveis em qualquer lugar, transpondo as fronteiras nacionais e o conceito tradicional de cidadania ligado ao Estado. Implica o gozo dos direitos humanos consagrados em constituições. Portanto, é ser envolvido de diferentes novas ideias, revolucionar, mudar, ser criativo e apagar. A defesa da cidadania em tempos de crise constitui um desafio, visto que surge de forma súbita e indeterminada, ou seja, não estabelece o tempo determinado. A defesa da cidadania passa por observar rigorosamente as regras estabelecidas pela Constituição da República de Angola e pela lei em vigor no ordenamento jurídico angolano, em todos os momentos, incluindo os momentos de crises, sob pena de o país entrar em caos sem precedentes, na desordem, aonde os pescadores das águas turvas aproveitam-se. Como o tempo está mesmo a nos chamar, nós vamos resumir aqui. Devem os Estados valorizar e dignificar as línguas angolanas de origem africana como patrimônio cultural e promover o seu desenvolvimento e de harmonia com o número, ou seja, com a linha N do artigo número 21 da Constituição da República de Angola. Tem havido violações constantes e, como todos estão a acompanhar esses julgamentos que estão a acontecer agora, que chamam de, por causa do vandalismo, do processo 3.322, felizmente tenho tido a felicidade de acompanhar como advogado, como um dos advogados, destacado num dos tribunais daqui da nossa Praça de Luanda. E o que nós estamos a acompanhar é uma situação muito triste. A polícia está a prender para investigar. E eu trago aqui uma cena muito caricata de um jovem de 22 anos que eu defendi a semana passada. Ele estava doente, tem operações aqui, fazia tudo aqui fora, num saco. Esse foi encontrado ao lado de um motim de jovens, foi confundido como se fosse alguém também que foi num dos armazéns, foi atirado como se fosse um saco para o carro da polícia, e aquela ponta da cadeira da polícia rasgou o saco. Tudo ficou no carro, mas mesmo assim a polícia levou o cidadão até um comando lá do Quilamba, onde ficou 4 dias. Nesse dia que eu fui para lá para defender outros jovens, a mãe veio a chorar porque mostraram que estava a vir um advogado. A mãe veio a chorar, veio ter conosco para que libertássemos aquele jovem. Tivemos que dar a primazia de libertar aquele jovem. Eu chamei pelo procurador. O procurador nem sequer sabia que havia um jovem naquele estado. O jovem estava à beira da morte. Eu pedi que ele fosse liberto sem a soltura. Felizmente, tive o sucesso, o procurador entendeu, ele foi comigo para a cela, encontramos o jovem lá deitado, lá onde ele estava deitado, havia tudo, havia pus, havia sangue, havia tudo. Mas estava na cela. É só para dizer que os direitos humanos têm sido muito violados e precisamos de fazer algum trabalho. Atendendo que o tempo não está conosco, e vou obedecer aqui a minha moderadora que me ferrou o tempo, mas quero agradecer pelo convite que a Lima nos formulou. Quero me disponibilizar para outras oportunidades e eu gostaria que, nas próximas oportunidades, me desse pelo menos 2 horas para dizer mais algumas coisas. Obrigado.
Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,